Boa tarde, a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria estar aqui com vocês, meu irmão, na presença do nosso Deus, e Ele se faz presente no nosso meio. Deixa eu me apresentar. O meu nome é Carlos, este é o meu sinal. Eu sou uma pessoa com surdo-cegueira e eu moro em Osasco. Eu sou formado em teologia e eu sou da comunidade Carisma em Osasco. Irmãos, eles não estão vendo se estão de pé, pode se sentar, tá? Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu estou aqui graças ao Senhor, com permissão do Senhor. Também agradecer o pastor, presidente aqui da igreja, o pastor Galdino, muito obrigado pelo convite. Também ao pastor pastor William também, muito obrigado, é uma honra. E o pastor Marcelo também, que Deus abençoe vocês, que Deus continue usando a vida de vocês. A líder do ministério aqui com surdo também, a Débora. Muito obrigado, viu, Débora, pelo convite. O seu marido também, que fez uma recepção para a gente maravilhosa, o Felipe. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos. Que Deus abençoe você, meu irmão, que está aqui nessa tarde, que veio aqui cultuar a Deus juntamente conosco. Então, que Deus abençoe você e eu agradeço a Deus pela sua vida. Aqui também está junto comigo a minha esposa. Eu queria que ela se colocasse de pé. A Janaína, minha esposa. Ela é linda, não é, irmãos? É a minha esposa, foi a mulher que Deus me deu. Ela também tem a mesma síndrome que a minha, a síndrome da surdo-cegueira, mas Deus preparou essa mulher para mim. Pode se sentar. Também estão aqui os meus pais, meu pai, a minha mãe está aqui. Vou pedir para que eles se coloquem de pé também, para a igreja conhecer. Esses são os meus pais. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por cuidar de mim sempre. Obrigado. Essa é minha família, né? O meu pai sempre me leva para os lugares onde eu vou ministrar, onde eu vou pregar. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês. Está aqui fazendo a minha voz o meu irmão, o meu intérprete, o Hélio Fonseca, juntamente com a sua esposa, a Beatriz, com o seu filhinho também. Eu falo que é o meu afilhado, né? O Heitor, que está ali junto com eles. Essa família também é uma família de Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Hélio, que Deus use poderosamente você, agora que você irá fazer aqui a minha interpretação. Nós já nos conhecemos há 15 anos, né? Agora em abril vai fazer 16 anos que nós nos conhecemos e a nossa amizade realmente é uma amizade verdadeira. E Deus tem nos levado para vários lugares no Brasil com o único propósito de falar do Evangelho, falar do que Deus tem feito na nossa vida e o que Deus pode fazer na sua vida. Eu falo que eu sou o Davi e o Hélio é o Jonathan, né? São grandes amigos aí na Bíblia, né? Eu falo que é parecido com a nossa amizade, a amizade de Davi e de Jonatas. E nós estamos aí firme, né? Então, durante todos esses anos, pregando o Evangelho pelo Brasil todo, e Deus tem nos levado para lugares maravilhosos para falar das obras dele, daquilo que ele tem feito. É a primeira vez que eu estou aqui na ADSA, e que igreja linda. No começo o Hélio começou a descrever para mim como que era a igreja, como que era a arquitetura aqui da igreja, e eu fiquei imaginando na minha cabeça como que era tudo isso, como que é esse ambiente, né? Eu achei a igreja muito linda. E é o primeiro congresso com surdos. Eu tenho certeza que é o primeiro de muitos. Eu sei que Deus, Ele fará muitos outros congressos de surdos, e o ministério dessa igreja vai crescer, vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, vão ter vários congressos de surdos aqui. E eu tenho certeza que esse ministério é um ministério que nasceu no coração de Deus. E observando aqui o culto, as danças que foram feitas pelo grupo de dança aqui da igreja, usando os tecidos, que coisa maravilhosa. Deus vai falando até mesmo através da dança, através
de tudo que nós fazemos aqui, que o Senhor continue abençoando o Ministério de Dança, o Ministério de Surdos aqui, que também louvou o Senhor através aqui dos sinais, que Deus possa continuar abençoando vocês, e tudo isso foi para a honra e glória dEle, para a honra e glória do Senhor. Então, que o Senhor continue usando vocês, na humildade de vocês, na simplicidade de vocês, que o Senhor continue usando esse ministério com surdo, e que esse ministério seja um ministério que cresça, e que o Senhor continue abençoando a cada dia. O grupo de teatro também, né? Muitas vezes só de maneira visual, eles já trouxeram uma mensagem aqui, já trouxeram uma palavra aqui, né? Então o que eu vou trazer aqui para os irmãos só vai ser um complemento, porque o Senhor já tem falado desde o começo desse culto até agora, e que Deus continue abençoando esse grupo de teatro. Se puder colocar a apresentação dele, isso. E então, o tema que eu vou falar na tarde de hoje é: Eu sou a porta. Pode passar o slide. A Bíblia fala em João, capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém? Amém? É sobre isso que eu vim falar nesta tarde. Mas antes de falar sobre a porta, e toda vez que eu ouço a palavra porta, eu lembro da minha mãe. Eu não sei exatamente se faz mais ou menos 4 anos atrás, 5 anos atrás. Eu me lembro, eu sempre circulo pelos metrôs de São Paulo sozinho, e em nenhuma dessas andanças, por acaso, eu encontrei a minha mãe. E aí eu falei: mãe, vamos juntos para tal lugar, para determinado local. E ao entrar no metrô, eu sentei ali num banco reservado para pessoa com deficiência, e minha mãe, ela sentou do lado oposto de mim, ela sentou do outro lado, né? E tudo bem, nós estávamos ali no metrô, né? Um sentado de um lado, outro sentado do outro. Minha mãe falou: estou de olho aqui em você, não se preocupa não. Mas quando nós chegamos numa estação, depois, entrou um mundaréu de pessoas, aquele monte de gente começou a entrar no vagão, o vagão ficou lotado de gente. Eu acho que eram alunos de uma determinada faculdade, né? E era justamente o horário de saída ali da faculdade. E o vagão ficou cheio, ficou lotado. E eu sabia que a minha mãe estava ali do outro lado, mas eu sabia que tinha muita gente no metrô. E só que eu vou contando as estações, né, para eu saber quando eu devo descer. E chegou na minha estação. Eu falei: bom, eu vou ter que descer aqui, minha mãe vai ter que me seguir. Eu saí arrastando o pessoal ali e consegui descer. E estou ali esperando minha mãe sair, estou esperando minha mãe sair, estou esperando minha mãe sair. A porta se fechou, e cadê minha mãe? O trem foi embora. Eu falei: perdi minha mãe. Ou será que ela que me perdeu? Não sei. E eu falei: e agora, para onde eu vou? Eu imagino o desespero da minha mãe, falando: cadê meu filho? Cadê meu filho? Meu Deus, meu filho, meu filho, meu filho, né? E aonde ele foi parar? E aí o que aconteceu? Eu sei andar no metrô. Eu falei: bom, eu sei para casa, eu vou para casa, né? Chegando lá a gente se encontra. E aí eu peguei novamente o metrô e fui em direção à minha casa. Quando chegou na estação de Osasco, eu pedi pro segurança ligar para minha mãe, e minha mãe estava me procurando no sentido oposto, sabe? Assim, estava longe. Olha, o segurança ligou para minha mãe e falou: seu filho está aqui na estação de Osasco, né? E aí eu falei: mãe, você saiu por uma porta e eu saí pela outra, né? E depois nós nos encontramos. Enfim, minha mãe conseguiu me perder, irmãos, na estação do metrô, porque ela saiu pela porta errada. Era para ela sair na porta junto comigo, e ela acabou saindo pela porta errada.
E rapidamente, só para vocês entenderem a minha condição, eu sou uma pessoa surdo-cega, tá? E eu tenho uma síndrome chamada síndrome de Usher. E geralmente, as pessoas que têm a síndrome de Usher, elas têm a visão afetada de formas diferentes. Eu até coloquei algumas imagens para vocês entenderem como é que se dá isso. Então, cada pessoa tem a visão afetada de uma maneira diferente. Eu sou, por exemplo, uma pessoa surdo-cega, eu não enxergo nada, mas a minha esposa ela ainda tem um resíduo visual, porque essa síndrome ela vai atacando gradativamente a nossa visão. Pode passar? E sendo uma pessoa surdo-cega, eu interajo com a sociedade, com o mundo, usando 3 sentidos. Por exemplo, as pessoas cegas, geralmente elas usam a questão auditiva, né? Elas usam a questão auditiva para conversar com as pessoas, para interagir com as pessoas, né? E tudo mais. As pessoas surdas usam a visão, usam a língua de sinais, usam o canal visual, porque não tem a audição, certo? Então usa muito mais a visão. Pessoas cegas, audição, pessoas surdas geralmente usam a visão, tá? Mas eu tenho as 2 deficiências. Eu sou uma pessoa com surdo-cegueira ou uma pessoa surdo-cega. E eu tenho 3 sentidos, então. Eu uso muito essa questão do tato, né? Eu uso muito o tato para me comunicar socialmente, para interagir socialmente. Eu uso o paladar, né? Gosto bastante de comer. Percebo os tipos de tempero que tem ali na comida, os tipos de sabores diferentes ali e tudo mais. Através do tato, eu consigo sentir os sinais que as pessoas estão fazendo, né? E muitas vezes eu reconheço as pessoas só a partir do toque. Se são pessoas que fazem parte do meu convívio, eu consigo identificá-la através do toque. A minha esposa, quando ela toca em mim, por exemplo, né, eu sei que é ela que está ali do meu lado. Então, às vezes pessoas que estão próximos de mim, como os meus pais também, quando eles tocam em mim, eu consigo saber que são eles. O Hélio, por exemplo, né, quando ele toca em mim, eu falo, é o Hélio que está aqui do meu lado. Então, eu consigo reconhecer as coisas através do toque, né? E eu uso também a questão do olfato. Então, tato, olfato e paladar, tá? Eu me lembro uma vez que eu estava viajando com ele, nós estávamos indo de carro para o interior, e num determinado momento, eu falei assim, Hélio, você olhou a água do radiador do carro? E o Hélio falou, não, eu não olhei a água do radiador. Ele falou assim, ó, vai ferver. Eu falei para ele, vai ferver esse radiador aqui, dá uma olhada lá. E o Hélio falou, será? Mas o carro está normal, deixa eu parar aqui para dar uma olhada. Então ele encostou o carro. Quando ele abriu o capô, a fumaça já subiu, né? Ele falou, ferveu. E aí eu falei para ele assim, não te falei? E ele falou, Carlos, como você sabe que ia ferver, né? E eu respondi para ele que eu tenho uma percepção muito forte, porque são os 3 sentidos que eu uso. O olfato, o paladar e o tato. Então, eu percebo, né, o cheiro das pessoas, o cheiro das coisas, né? Se vai chover, eu sei que outras pessoas percebem se vai chover também, mas sendo uma pessoa surdo-cega, eu uso esses 3 sentidos, e uso muito bem, né? Eu confesso que tem momentos que eu uso mais a questão do paladar, né? Se eu estou em um churrasco, sinto aquele cheiro daquela picanha na brasa, eu falo, né? Tem uma picanha aqui, então, como bom cristão que eu sou, né, como todo crente gosta de comer, eu sou assim também. Então eu acabo usando os meus 3 sentidos para interagir socialmente, para entender o que está ao meu redor. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Pode passar o slide. E eu estou me orientando aqui, por exemplo, através do Braille, tá? Eu estou me orientando através do Braille, então, quando eu construo as minhas palestras, quando eu navego nas redes sociais, tudo isso, né? O meu esboço que está aqui, eu estou me orientando através do sistema Braille, tá?
E eu sei, por exemplo, que o que está aparecendo nos slides, né? No slide agora está aparecendo a foto de um sistema Braille, né? É porque eu estou me orientando pelo Braille. Então, eu navego nas redes sociais, eu navego na internet, tudo isso a partir do sistema Braille, através de uma linha em Braille, né? E eu uso também a minha bengala para me locomover no meu dia a dia. Então, são adaptações aí que uma pessoa como eu usa no dia a dia para estar dando palestras, para estar, às vezes, me movimentando pela sociedade. A bengala é algo que eu uso sempre. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha vergonha de usar a bengala. Eu deixava a minha bengala ali guardada na minha mochila, né, porque eu não queria mostrar a minha deficiência para a sociedade. E eu busquei então um curso de orientação e mobilidade, mas antes disso eu falava para meus amigos, não, eu não preciso da bengala, eu posso ir andando devagar, eu não vou cair, eu não vou me machucar, porque eu ainda tinha um resíduo visual. Mas eu já tinha caído, já tinha me machucado, já tinha quase morrido, inclusive, né? Por não usar a bengala e as pessoas não saberem que eu sou cego, que eu tenho a cegueira também, além da surdez. Então, eu tive consciência que eu tinha que usar a bengala, busquei um curso, então, de orientação e mobilidade, fui aprender a usar a bengala na rua, no transporte público e tudo mais, e eu aprendi. Eu me lembro que na última aula o professor falou, você entendeu tudo o que foi passado? Eu respondi para ele, sim. Ele falou, então vai, é com você agora. E eu falei, meu Deus, né, como é que vai ser isso? Eu me lembro que eu entrei no metrô, o metrô estava lotado, as pessoas ali não sabia se comunicar comigo, não sabia exatamente interagir comigo, mas aí eu tive uma ideia, eu bolei uma estratégia, eu bolei um cartão que é como uma espécie de um chaveiro, né, do tamanho de um RG mais ou menos, e nesse cartão está escrito assim, sou surdo cego, e embaixo eu coloquei, pode me guiar? E eu coloquei o desenho da surdez e da cegueira, e aí eu mostro isso para as pessoas. E nesse cartão, atrás dele está escrito o nome das estações em braille e português, né? A tinta, vamos dizer assim. E eu mostro para as pessoas, falo, olha, eu vou para Osasco, eu vou para tal lugar, mostro que eu sou surdo cego, mostro para onde eu vou, e com isso eu consigo ir sozinho para os lugares, eu e a minha bengala, né? Eu costumo pegar ônibus, trem, metrô, então se vocês me verem por aí, não pensem que eu estou perdido, tá? Eu ando sozinho nos transportes públicos aí da vida. E geralmente as pessoas que são como eu, são surdos cegas, nós usamos uma bengala na cor vermelha e branca, né? A bengala vermelha e branca diz que eu sou surdo cego. A bengala branca diz que a pessoa só é surda. E a bengala verde diz que a pessoa tem baixa visão, tá? Quando a bengala é verde. Então, na realidade, é um código que foi criado aí pelas pessoas com deficiência visual, mas a maioria das vezes as pessoas não sabem disso, né? Então, a bengala vermelha e branca, a pessoa geralmente é surdo-cega. Então, vocês vão ver ali que a ponta da bengala é vermelha e branca, né? E a bengala verde para pessoas com baixa visão, e a bengala branca geralmente é usada por pessoas cegas. Então, é uma informação que eu gosto de divulgar, que eu gosto de difundir, até para as pessoas entenderem que existem vários tipos de deficiência visual, vamos dizer assim, e não é uma somente, né? Ok? Mas eu sei que para onde eu vou, aonde eu estou, Deus ele está comigo. Pode passar? E agora eu quero falar da mensagem que eu vim trazer nesta tarde, né? Eu sou a porta. A Bíblia fala em João, capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. E eu estava analisando esse versículo, né, quando a Débora disse que esse era o tema da mensagem que eu deveria pregar. Eu comecei a buscar ao Senhor então, e o Senhor ele começou a falar comigo acerca do que eu deveria trazer para os irmãos hoje à tarde. E eu fiquei meditando sobre essa questão da porta, né? Eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu sei que
o Senhor é a porta, eu sei que o Senhor é o caminho, eu sei que em Ti nós encontramos morada. E eu comecei então a meditar na palavra do Senhor, e o Senhor ele foi falando comigo acerca do que eu deveria trazer para os irmãos, acerca do que eu deveria falar com os irmãos. E eu preparei essa mensagem, e eu acredito que Deus, Ele vai fazer algo aqui nesta tarde. Ele não trouxe você aqui à toa. Às vezes você pensa assim, nossa, um surdo cego vai trazer a mensagem, mas o Senhor, Ele não nos limita. Pode passar? Mas o Senhor então, Ele não nos limita, é Ele que nos capacita. E por que a Bíblia fala, e por que Jesus disse, eu sou a porta? Para que serve a porta? Para que serve uma porta na realidade, né? Quando você entra por uma porta, geralmente você entra em um lugar seguro. Quando você entra por uma porta, geralmente você entra num lugar onde você encontra proteção. É um lugar novo, é um lugar onde você encontra abrigo, onde você encontra segurança. E é isso que Jesus ele tem para nós. Por isso que Ele diz que Ele é a porta. Se você entrar por essa porta, você viu o que foi falado aqui no teatro, o que foi mostrado aqui no teatro, né? Muitas vezes a pessoa está numa vida que não vale a pena ser vivida, uma vida de opressão, uma vida de miséria, uma vida que não vale a pena ser vivida. Mas quando Jesus ele diz que Ele é a porta, Ele quer te trazer para um lugar seguro, Ele quer trazer para você para um lugar onde tem refrigério, porque quando você está do lado de fora dessa porta, você vai ser oprimido, você vai passar por angústia, por situações difíceis na sua vida. Mas quando você entra por essa porta, Jesus, Ele vai te trazer paz, Ele vai te trazer proteção, Ele vai te trazer refrigério, porque Ele é o bom pastor. E Ele quer que as suas ovelhas passem por essa porta e entre por essa porta. Ele tem uma morada nova para você, Ele tem um lugar novo para você, e Ele tem uma vida nova para você. Quando Jesus fala assim, olha, eu sou a porta, Ele usa essa figura de linguagem tão simples que é a porta, porque Ele quer que você passe por ela, Ele quer que você entre por ela, porque Ele tem uma vida nova para você, Ele tem refrigério para a sua alma. Pode passar? A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 20, diz o seguinte: por um novo e vivo caminho, Ele, Jesus, nos abriu por meio do seu véu, isto é, do seu corpo. Vejam só, Ele quer abrir a porta, Ele fala assim, ó, eu sou a porta, passe por essa porta. Só que em Hebreus, ele diz que o véu que nos separava de Jesus foi rasgado, foi aberto. Ele quer que você tenha uma intimidade com o Pai, Ele quer que você tenha acesso direto ao Pai, porque o véu já foi rasgado. Então Ele tem salvação para você. Se você entrar por essa porta, Ele tem salvação para você, e Ele quer que você tenha intimidade com o Pai, porque o véu já se rasgou. Quando Jesus ele morreu ali na cruz, quando Ele entregou a sua vida ali na cruz, Ele disse, está consumado. E a Bíblia nos diz que aquele guarda ali furou Jesus ali, né? E saiu aquela água, dele saiu água, saiu uma fonte de água viva. E quando Ele morreu então, quando Ele estava ali na cruz, quando Ele morreu,
a Bíblia fala que houve escuridão em todo o mundo, e a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou, e nós temos livre acesso ao Pai, porque o véu que separava já não separa mais. Então quando você entra por essa porta, você tem acesso direto ao Pai, e é isso que Ele quer para a sua vida. Ele quer que você tenha acesso direto a Ele, Ele quer que você se relacione com Ele diretamente, como um pai se relaciona com seu filho. Eu não sei o que você trouxe nesta tarde, eu não sei quais são as suas angústias, quais são os seus temores, mas o Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está aqui, e se você abrir o seu coração, se você entrar por essa porta, o Espírito Santo Ele vai habitar em você, e você vai ter acesso direto ao Pai. A Bíblia também nos diz em João capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte: eu sou, quem está falando? Jesus. Ele está falando assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu morri, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. E eu tenho vida nova para vocês. Assim como eu ressuscitei, eu quero que vocês naquele dia também ressuscitem e vá morar com o Pai, e tenham uma vida nova com o Pai. É isso que Ele tem para nós. Ele é a ressurreição e a vida. Se a sua vida não faz sentido, se até tudo que você viveu até hoje não tem sentido, Deus Ele tem uma vida nova para você. Ele é a ressurreição e a vida. Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer que você viva uma vida que vale a pena ser vivida. É isso que nosso Deus tem para você nesta tarde. É isso que Ele espera de você nessa tarde. Que você entre por essa porta e que você tenha uma vida nova. E quem pode entrar por essa porta? Quem pode entrar por essa porta? Todos. Todos, seja você negro, seja você branco, seja você mulher, homem, seja você surdo, seja você ouvinte, seja você pessoa com deficiência, todos podem entrar por essa porta. Às vezes você fala assim: não, eu não sou digno de entrar na presença de Deus, de entrar por essa porta. Não, Ele diz que essa porta é para todos. Ele quer que todos tenham acesso à salvação, mas é uma decisão sua, é uma escolha sua. A porta está aberta. Ele fala: eu sou a porta, mas você tem que tomar uma atitude de passar por ela. Muitas vezes você fala assim: não, eu não tenho, não é para mim. Não, Jesus Ele morreu para todos, todos. E a porta está aberta, e se você passar por ela, você vai sentir o abraço de Jesus, você vai sentir o amor de Jesus. É isso que Ele tem para você. Muitas vezes você pensa assim: mas eu sou uma pessoa com deficiência. Mas Deus te fez assim, Ele te criou assim, porque tem promessa de salvação para você também. Você surdo, tem promessa de salvação para você. Entre por essa porta, e você pode ter certeza que Deus tem vida nova para você. Ele tem refrigério para a sua alma, e Ele quer tirar aquilo que precisa ser tirado, transformar aquilo que precisa ser transformado, e Ele quer que você viva uma vida que vale a pena ser vivida. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito de Jesus. Mas Jesus diz o seguinte, em João capítulo 10, versículo 9, fala assim, entrará e sairá. Mas como assim?
entrarei pela essa porta e sairei por essa porta. Eu até destaquei essas duas palavras, entrará e sairá. Você entra por essa porta. É como se você estivesse aceitando Jesus, você está fazendo parte de um ministério, você está aprendendo, você está crescendo, você está se alimentando da palavra do Senhor, tendo maturidade espiritual. O Espírito Santo vai falando com você, vai usando você poderosamente, a unção de Deus está sobre você, e isso é alimento para o teu espírito. Mas você entra e você não vai ficar ali dentro da igreja só assistindo o culto, não é isso que Deus tem para você. Eu fui salvo, ai que bom, eu entrei, eu passei pela porta, estou muito feliz de estar aqui na igreja, pronto, está tudo certo, estou me alimentando da palavra do Senhor, me edificando a cada dia, está tudo certo. Mas Jesus disse, você vai ter que sair, você vai entrar, você vai se alimentar, você vai aprender, mas você precisa sair para cumprir o ID do Senhor, para pregar o evangelho do Senhor, falar das boas novas do Senhor. É isso que Deus tem para todos que estão aqui nessa tarde. Ai Senhor, mas eu não consigo, eu não sei. Mas o Senhor, Ele te capacita. O ID de Deus é para todos. A Bíblia fala que nós temos que ir levar as boas novas, libertar os cativos, curar os enfermos. É isso que o Senhor tem para nós. Eu vou entrar e eu vou sair para pregar o evangelho, para falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e o que o Senhor fará na vida daquele que crer nele, daquele que aceitar a Cristo. Então eu vou entrar e eu vou sair, eu vou entrar e eu vou sair. É isso que o Senhor espera de nós, porque o ID do Senhor é para todos. A sociedade está doente, necessitando da cura, e nós temos a cura que a sociedade precisa. Amém? Então, reflita sobre isso. Eu me recordo, em uma certa ocasião, graças a Deus, os meus pais sempre foram cristãos, me ensinaram sobre a palavra do Senhor. Eu aceitei a Cristo, eu me batizei e fui me alimentando dia a dia da palavra do Senhor. Eu me lembro que eu criei um grupo de dança, de surdos, onde nós louvávamos a Deus através da dança. Também já fiz teatro, o Senhor foi me usando através do teatro também, falando de Jesus através do teatro, e foi até que Deus me chamou para pregar o evangelho. Hoje eu sou formado em teologia, mas na época eu não era formado e o Senhor já me usava para pregar o evangelho. Eu fui pregar numa igreja, depois uma outra igreja me convidou, e nós começamos a ir para vários lugares. E eu me lembro uma vez que eu fui para o Rio de Janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro, eu preguei o evangelho ali na igreja, à noite, o culto foi uma bênção. O Hélio estava junto comigo e Deus falou tremendamente ali, o Espírito Santo se moveu de uma forma tremenda ali. E várias pessoas se converteram ali e tudo mais, e foi uma bênção. E nós saímos depois para jantar, com os irmãos ali da igreja. Mas eu sentia que Deus, Ele tinha mais para fazer ali. E nós fomos então no shopping, nós estávamos ali comendo e tudo mais. E o Hélio estava sentado do meu lado. E ele começou a me relatar que a líder do ministério estava ao celular. Eu pedi para falar com ela. Ele falou, espera, ela está no celular. Ela está conversando com alguém ali que... Eu acho que uma mãe ligou para ela, uma mãe de uma pessoa surda ligou para ela, E ela estava explicando que ela não poderia ir, porque ela estava me acompanhando ali num jantar, e falou que eu percebi que era algo muito grave. Mas o Espírito Santo, Ele tocou em mim ali naquela hora, era mais ou menos 10 horas da noite, por volta de quase 10 horas da noite. E eu falei assim, Hélio, avisa para a líder do ministério que nós temos que ir na casa dessa pessoa aí que ligou para ela. O Espírito Santo, Ele falou comigo assim, alto bom som, falou assim, vá até a casa dessa pessoa.
E o pessoal falou assim, agora, o Espírito Santo falou para mim, se nós pudermos nos dirigir até lá, eu quero ir até lá, eu quero visitar essa pessoa que está passando por esse problema. Pegamos o carro, então, ali no Rio de Janeiro, à noite nós fomos até a casa dessa menina, dessa pessoa, não era muito perto, e essa menina, ela estava numa depressão profunda, ela estava pensando em tirar a sua própria vida. E eu comecei então a falar de Jesus, falar de amor, falar do que Deus fez na minha vida, que eu já passei por uma situação difícil na minha vida também, irmãos, quando eu me tornei uma pessoa surdo-cega. E eu comecei então a evangelizar aquela menina, e nós oramos por ela, e quando nós saímos de lá, ela estava bem. Eu falei para ela de uma igreja que ela poderia visitar, e eu saí de lá, eu senti que ela estava mais leve. E quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a receber notícias dessa menina, que ela já estava assim, numa igreja firme, já estava pregando o evangelho. E ela entendeu que ela tinha que entrar por essa porta, mas ela não poderia ficar lá, ela tinha que sair. E hoje ela é uma missionária, prega o evangelho em várias igrejas e tudo mais. E é isso que Deus tem para você também, para você que já entrou por essa porta. É isso que Ele espera de você, que você entre, mas que você saia. Tem muitas pessoas necessitando conhecer a Cristo, surdos, ouvintes, pessoas com deficiência, e você pensa assim, eu já entrei por essa porta, não era nem para mim estar aqui ouvindo essa palavra, mas o ide do Senhor é para todos. A Bíblia diz, entrar e sair. Vocês viram o que foi feito aqui no teatro, a apresentação de teatro que foi feita aqui? Quantas pessoas no mundo estão nessa situação? Angustiada, procurando respostas na bebida, nas drogas. E não é só pessoas sem deficiência não, pessoas com deficiência muitas vezes estão assim também. Mas nós temos que entrar e sair, cumprir o ide do Senhor. Vocês viram o terremoto que aconteceu ali na Turquia? Quantas pessoas estavam ali que não tinham entrado pela porta, que não tinham conhecido a Cristo? Quantas pessoas? Então, o Senhor, Ele te chama para cumprir o ide dEle. Vocês viram no teatro o rapaz quase tirando a sua vida, e quantas pessoas estão assim, quase tirando a sua vida, quase ceifando a sua própria vida. Mas o Senhor, Ele quer nos usar para libertar, para resgatar vidas perdidas e trazer essas pessoas para que elas possam passar por essa porta que é Cristo, para ter uma vida nova, uma vida que vale a pena ser vivida. É essa mensagem que o Senhor pediu que eu trouxesse para os irmãos nessa noite. É essa mensagem. Então, a porta está aberta, nós temos que passar por ela. Se você não passou por ela ainda, nesta tarde é noite de você passar por ela. E o Senhor, Ele quer manifestar o seu reino, o reino dEle através de nós também. Que a gente possa sair para pregar o Evangelho também. Então reflita sobre isso, pense sobre isso. Se você ainda não entrou por essa porta, se você ainda não conhece a Cristo, Ele quer que você entre por essa porta, porque Ele quer morar no seu coração. É isso que o Senhor tem para você nesta tarde. Ele tem salvação para a sua vida. Ele quer que você tenha uma experiência nova com Ele, tenha uma vida nova com Ele. Reflita sobre isso. E eu gostaria de fazer um apelo nesta tarde. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que quer entrar nessa porta e quer que Ele habite no seu coração,
é uma tarde que você pode tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus. Não se sinta envergonhado para quem está do seu lado, quem está ao seu redor. Tome uma decisão nesta tarde de entregar a sua vida para Cristo. Hoje é dia de reconciliação também. E eu sei que Jesus, Ele está aqui nesta tarde. E é uma tarde de salvação. Levante a sua mão, não sinta vergonha, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Amém. Mas eu quero fazer um outro convite. Tem pessoas que se desviaram do Evangelho. Tem pessoas que entraram pela porta, mas saíram não com o propósito de evangelizar, mas se desviaram do caminho do Senhor. E nessa tarde o Senhor quer trazer você de volta. Basta você fazer um sinal com a sua mão. Duas pessoas tomaram a decisão. Sinal com a sua mão. Faça um sinal com a sua mão nessa tarde. Aleluias, aleluias. Essas duas pessoas vêm aqui na frente, por favor. Isso, pode vir. Isso. Essas duas pessoas já estão aqui na frente. Como que é seu nome? Rosana. Rosana. Esther? Esther. Isso. Nós vamos orar por ela. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé, estendessem as mãos para elas, porque elas estão se reconciliando. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele está aqui, Ele está feliz, porque vocês estão tomando essa decisão. Foi o Senhor que trouxe você aqui, e a porta está aberta para vocês entrarem. Vamos orar por elas? Vamos orar. Eu queria que vocês copiassem a oração que eu vou fazer. E vocês só estendam as mãos aqui para ela e abençoe a vida delas. Pai, no nome de Jesus, hoje eu me reconcilio com o Senhor. Eu me arrependo de ter saído do seu caminho. E eu quero voltar nesta tarde. Eu quero entrar por essa porta, estar unido com o Senhor novamente, junto com Jesus. Me perdoa por ter saído dos seus caminhos, mas nessa tarde eu quero voltar. Eu quero voltar a andar com o Senhor. Eu quero entrar por essa porta, Senhor. Eu quero entrar por essa porta que é Jesus. Eu quero que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado, transforme aquilo que o Senhor precisa transformar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aplaudam ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. É motivo de festa nessa tarde. Amém, amém. Pode voltar para os seus lugares. E eu queria fazer um outro apelo aqui também. Eu queria que vocês colocassem a mão no coração de vocês, porque essa mensagem também vai falar do ID de Deus. Fala que vocês que já entraram, vocês que já conhecem a Cristo, eu tenho certeza que o Senhor falou com você. Põe a mão no seu coração.
Pode colocar a mão no seu coração, porque o ID do Senhor é para todos, e vocês que entraram por essa porta, vocês terão que sair. Põe a mão no seu coração, que o Espírito Santo vai fazer algo aí na vida de vocês, eu tenho certeza disso. É o Espírito Santo que vai fazer algo na sua vida, e eu quero orar por vocês. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pelo primeiro congresso de surdos aqui na Assembleia de Deus. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui nessa tarde. Surdos, ouvintes, pessoas com outras deficiências estão aqui, Deus, com um único propósito, é de adorar ao Senhor. E muitos dos meus irmãos já entrou por essa porta, já conhece a Ti, já aceitou a Jesus, já passaram por essa porta. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que eles precisam não só entrar, mas que eles precisam sair. Eles precisam cumprir o ID do Senhor. Então, Deus, dê estratégia para os meus irmãos, dê inteligência, dê força para os meus irmãos, para que eles possam, Deus, sair por essas portas e pregar o Evangelho. As pessoas que necessitam conhecer a Ti, Pai, qualquer pessoa, em nome de Jesus, que nós não possamos viver um evangelho seletivo, porque o Evangelho de Deus é para todos. O Senhor escolheu cada um que está aqui nesta tarde, Deus, em nome de Jesus, que eles possam sair e cumprir o ID do Senhor. Deus, vai gerando algo no coração dos meus irmãos. Espírito Santo, vai queimando no coração dos meus irmãos nessa tarde, em nome de Jesus. Eu abençoo o que o Espírito Santo está fazendo na vida dos meus irmãos agora, em nome de Jesus. Deus, é o momento, o dia de Deus é hoje, o momento do Senhor é agora. Que os meus irmãos possam assumir o compromisso nessa tarde, de pregar o Evangelho àqueles que estão perdidos, de sair, Deus, não ficar aqui sentado no banco da igreja, não. O Espírito Santo que habita nos meus irmãos, estão ungindo eles nessa tarde, para cumprir o ID do Senhor, fortalecendo os pés deles, fortalecendo as mãos deles, em nome de Jesus. Eles já entraram pela porta, eles já se alimentaram, eles já estão cheios do Teu Espírito Santo, e em nome de Jesus, agora eles vão sair para cumprir o ID, eles vão sair para evangelizar, eles vão sair e cumprir o ID, para pregar o Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Seja na sua família, seja para os seus vizinhos, seja para os seus amigos, eles vão cumprir o ID do Senhor, é entrar e é sair, em nome de Jesus. Tira toda a fadiga, tira todo o cansaço que está no corpo dos meus irmãos, em nome de Jesus, que eles possam cumprir, Deus, os propósitos do Senhor, que eles possam cumprir o ID do Senhor. Deus, obrigado, Pai, obrigado por esse culto, obrigado pelo que o Senhor fez aqui nesta tarde, obrigado porque nós tivemos uma experiência nova com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. As palmas aplaudam ao Senhor, aplaudam ao Senhor. Irmãos, vocês sabem, copiem, repitam o que eu estou falando aqui, olha. O Senhor, Ele vai abrir as portas na minha vida, amém? Amém? Que Deus abençoe a cada um. Eu queria chamar a Débora aqui, ou o pastor, não sei quem vai dar continuidade no culto, mas eu amo a vida de vocês, que Deus abençoe vocês.